Boa tarde, pessoal. Sexta-feira. Antes de eu começar, eu queria ter certeza que o áudio está funcionando. Então, quem puder estar online e me confirmar que o áudio está ok, eu agradeço, tá? Antes de começar, eu quero dizer para vocês que já dá o teu like aí, confirma para mim se o áudio tá tudo certo, para a gente poder começar. Tudo bem, Rodrigo? O Rodrigo está me confirmando que o áudio está ok, tá? Já dá o teu like aí, Rodrigo, já dá uma compartilhada aí, chama o pessoal, isso, para a gente começar. Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser colocar alguma pergunta, quando eu começar a apresentação, eu não vou ficar parando toda hora. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser botar uma pergunta, coloca aí, que de vez em quando eu dou uma olhadinha no chat para ter certeza que está tudo funcionando. E a minha ideia aqui, eu tenho notado, né, no meu tempo aí de uso do Mautic, que tem uma série de erros que os usuários cometem e no final eles acabam até tendo uma imagem negativa da ferramenta, achando que a ferramenta não funciona, mas tem um porquê, né? E a minha ideia aqui é estar explicando os erros que eu já vi, pode ser que vocês tenham passado por outros, então colaborem aí colocando no chat suas dúvidas ou discordâncias. A minha ideia aqui é só mostrar um pouquinho, para quem está começando ou para quem já está, de falhas que eu vejo, que é muito comum acontecer, da expectativa que as pessoas têm em relação ao Mautic e do que elas encontram na realidade, né? Então, eu montei alguns slides aqui rápidos, em que eu vou apresentar para vocês, e é baseado na experiência que eu tenho feito atendendo diversos clientes. A Hostnet já fez, só esse ano, aí, 150 instalações de Mautic, e eu tenho recebido suporte de pessoas que rodam Mautic em outro provedor, pedindo para ajuda, para configurar, e eu vou tentar explicar um pouquinho porque quem trabalha com Mautic, em geral, tem a sua própria forma de trabalhar, o seu próprio provedor, tá? Então, vou começar a apresentação aqui. Lembrando, peço aí, para quem estiver online, já dá o like, já compartilha com seus amigos, compartilha aí para a gente poder ter uma live bacana, e depois eu vou responder todas as dúvidas que tiverem aqui. Então, quando vocês tiverem dúvida, coloca as dúvidas que, quando terminar, eu vou dar um tempinho para responder. Isso aqui a gente espera que, máximo meia hora, a gente vai chegar no final dessa live, tá? Então, vamos lá. Por que as empresas falham, né, quando usam o Mautic? O que eu tenho acompanhado na minha experiência, que eu vou tentar passar para vocês nessa apresentação aqui. Eu usei os mesmos slides, o mesmo modelo de slides das minhas apresentações, tá? Mas vamos lá, tá? A primeira motivo das empresas errarem é porque eu escolhi o Mautic porque é de graça. De graça. A pessoa acha, não, a ferramenta é gratuita, então eu vou usar ela, porque é de graça. O fato dela ser um open source não quer dizer que tudo vai vir pronto e tudo vai estar. Na verdade, o open source ele é muito bacana no sentido de que você pode integrar, tem sempre pessoas mexendo e envolvendo, né, trocas da comunidade, coisas que cada um faz. O fato de ser open source é um grande diferencial. Mas a verdade é que não existe almoço grátis, tá? O Mautic, ele tem uma versão online, eu até tenho sugerido isso, para quem está iniciando, quem é muito leigo, quem não tem opção nenhuma, você pode usar o Mautic.com online, sem pagar nada, e aí você não vai ter que configurar servidor, nada, mas se você entrar no site da própria Mautic.com, apesar deles terem uma versão gratuita, você vai ver que a automação de marketing diretamente com o Mautic é bem cara, inclusive. Se você vir aqui, ele vai ter um plano gratuito, mas você vai ver que os próprios criadores do Mautic, quando eles vendem o produto, vou pegar os preços aqui, só para vocês terem uma noção. Agora não está colocando o preço aqui na página, mas
Vamos ver aqui. Antes tinha, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o preço. Tá? Produtos Get Pricing. Tá aqui, ó. Mautic Cloud Pro começa em torno de $500, tá? Então, imagina que é o seguinte, os próprios criadores do Mautic, que são os caras que usam a plataforma, que criaram a plataforma, eles cobram em torno de $500 para poder atender alguém que quer fazer automação. Então, se você acha que um benefício do Mautic é ele ser gratuito, talvez você esteja um pouco equivocado, porque vão existir alguns custos, e que eu vou estar explicando aqui durante essa palestra, uma palestra, né? Durante essa live, e o serviço de automação em si não é um serviço barato, é um serviço caro, porque ele envolve muitos processos, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui. Então, primeiro passo, não existe almoço grátis, você vai ter que ter aí uma curva de aprendizado, vai ter que ter um provedor bacana que te dê suporte, tá? A automação não é um serviço simples, como é o serviço de e-mail marketing. As pessoas confundem, acham que automação é só envio de e-mail. Não é, tá? Tem lead tracking. Mesmo a parte de envio de e-mail marketing, não é algo tão simples como as empresas acham que acontece na realidade, tá? Tem vários aspectos relacionados a envio de e-mail que são caros, tá? Manter um serviço estável, manter uma qualidade, manter uma redundância, manter um serviço de qualidade não é algo tão simples como algumas pessoas podem imaginar, tendo em vista que acha que é de graça, tá? Eu gosto de fazer uma analogia, né, com o surf. Você pode achar lindo surfar, pegar uma onda, mas se você comprar uma prancha e pular no mar, sem nunca ter feito nada, provavelmente você vai descobrir que não adianta ter só a prancha, né? Você precisa ter a técnica, você precisa ter um peso adequado, você tem uma prancha adequada para o que você vai fazer, né? Então, o Mautic é muito parecido nesse sentido. Se você viu alguém fazendo e acha que é simples, talvez você não esteja tendo noção do que é o serviço de automação, porque o serviço de automação envolve muitas variáveis que não é um serviço simples, tá bom? Esse é um erro muito clássico também, que é não ter uma equipe técnica e nem noção dos requisitos. Então, eu pego gente que começa o meu curso, né, o curso que eu tenho gratuito de automação de marketing, você botar curso Mautic Hostnet no Google, acho que grande parte de vocês já devem ter visto alguma das minhas aulas. Eu tenho umas aulas que começam logo falando dos pré-requisitos. E de vez em quando eu pego gente que começa logo na aula 20, em que não viu os pré-requisitos e começa já criando formulário, e depois descobre que o Mautic está rodando numa plataforma, um host ou numa instalação em que não vai funcionar. Tá? Então, por que a gente pega na comunidade um monte de usuário? Eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo. Por quê? Porque não estudou os requisitos, né? Não se preparou, acha que vai rodar numa conta de R$10 no King Crab, no host Jacaré, com um precinho, e que isso vai tudo funcionar. Ora, não funciona dessa forma, tá? O Mautic, ela tem alguns requisitos, tá? E que muitas pessoas desconhecem na hora de instalar. Recentemente, eu tive acesso teve um usuário aqui do grupo que veio falar comigo, eu comprei um curso na Udemy e instalei o Mautic. Só que ela tinha instalado o Mautic em um subdiretório, né? E todo mundo aqui que usa o Mautic sabe que o Mautic não funciona em subdiretório. Então, compramos um curso barato na Udemy de alguém que realmente nunca deve ter usado o Mautic, porque uma coisa é você instalar, outra coisa é você operar a plataforma. Quando você começa a usar, você vai descobrir que tem algumas coisas que não funcionam. Tá? Então, o primeiro erro mais comum é escolher o Mautic porque é de graça. O Mautic pode sim ser uma opção mais econômica. O Mautic, ele dependendo do provedor, uma forma barata de fazer automação, mas ele está muito longe de ser de graça e tem todo um processo, toda uma curva de aprendizado que você precisa estar disposto a passar para poder tirar proveito da ferramenta, tá? Outro fator assim que as pessoas falham miseravelmente no Mautic é não entender como funciona serviço de e-mail, não entender que
quase todos os provedores de envio de e-mail têm limites, tá? Ou mesmo não saber o que é um bounce ou uma rejeição, tá? Então, o que alguém que falha faz? Ela pega, instala o Mautic, pega a prancha, né, e vai descer a prancha achando que vai arrasar. Só que daí, quando começa a usar a ferramenta, começa a vir um monte de caixote, né? Os e-mails vão tudo para a caixa de spam, vai um monte de mensagem de erro, a pessoa não se preparou para tratar os erros, não sabe como funciona. Então, antes de sair enviando e-mail por aí, tem uma série de coisas que você precisa saber antes de enviar e-mail, tá? Eu enumerei aqui no curso que eu estou marcando, vou mostrar para vocês, tá? Ainda não está pronto, acho que semana que vem. Eu fiz um monte de aula só explicando o que a pessoa precisa saber antes de sair enviando um e-mail por aí, tá? Então, aqui nesse meu curso, eu tenho um módulo só com informações. Tipo, o teu provedor, ele tem limite de envio de e-mail? Ele tem um relatório onde você consegue ver os bounces? Tá? Deixa eu te mostrar esse módulo aqui. E-mail, o que você precisa saber? Eu gravei 8 aulas, tá? Falando sobre higienização de base, falando como lidar com denúncias de spam, falando sobre como funciona o link de descadastramento no Mautic, como que o Mautic faz o envio de e-mails, como que o Mautic calcula a taxa de abertura, como calcular o e-mail, como funciona um e-mail rastreado. Então, a pessoa sai enviando e-mail por aí, sem ter certeza que o e-mail está bem configurado, se ele tem o DKIM, se ele tem SPF, uma série de questões técnicas em que algumas empresas, ou na ânsia de fazer as coisas acontecerem, a pessoa vai para o mar, né, com a prancha mal montada e não vai ter resultado. Então, ela não tem nenhum processo de monitoramento de bounce, não fez configuração de bounce no Mautic, ou não sabe do que se trata, que no Mautic ela já ajuda bastante, tá? Porque tem a parte de a caixa de entrada monitorada, mas muitas pessoas não sabem configurar. Tem gente que envia pelo Gmail, que não consegue fazer o tratamento de bounce. Quando você envia um e-mail no Mautic, usando caixa de entrada monitorada, o teu provedor tem que estar preparado para trabalhar com esse tipo de serviço. Então, muitos provedores não estão prontos para poder gerar isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar um e-mail tem aqui um parceiro meu aqui, vou tentar achar, que é o Chief of Design, que manda e-mail pelo Mautic, que funcionam bem os e-mails dele. Aqui, ó. Esse aqui, Chief of Design, nosso parceiro, ele envia pelo Mautic, tá? Quando você envia um e-mail pelo Mautic, apesar do e-mail estar aqui, ó, você pegar aqui, info@chiefofdesign, quando você usa um controle de bounce, eu quero mostrar para vocês o retorno, tá? Deixa eu pegar aqui, vai estar aqui. Olha só, quando eu envio um e-mail através do Mautic, ele bota aqui uma espécie de um token dentro. Olha só, o usuário que retornou essa mensagem, eu não sei efetivamente qual é, na verdade o e-mail está até aqui, na verdade, mas o e-mail que eu envio tem um token aqui. Isso aqui, o teu provedor precisa estar configurado para poder aceitar esse tipo de situação aqui. Que é quando o Mautic, é assim que o Mautic sabe para quem ele enviou e para quem ele vai descadastrar. Ele cria uma espécie de alias de e-mail e que no retorno ele descadastra. Tem provedores, como o Gmail, que não permitem o uso disso aqui. Então a pessoa não vai fazer não vai fazer controle de bounce, vai ficar enviando e-mail para quem não está pronto, para quem não recebe, e vai acabar caindo numa lista de bloqueio. Então, você precisa entender se o seu provedor ele tem limites, como funcionam esses limites, como são os tipos de e-mail do Mautic. Então, se você não entender como funciona o envio de e-mail, limites, a chance de você cair, e é o que mais acontece, aconteceu até comigo, tá, no começo, é você ser bloqueado, ser penalizado, o teu domínio ficar bloqueado. Então, tem toda uma série de cuidados que você precisa entender para poder tirar proveito do Mautic. E se o teu provedor ele não te dá suporte, você não vai conseguir fazer isso, tá bom? Na Hostnet, por exemplo, a gente tem os limites, tem relatório com limite, tem um relatório de número de bounces, tem um relatório dos e-mails que voltaram para você poder, se você não fez a caixa monitorada. Então, esse é um outro motivo. Não entende como funciona o envio de e-mail, não sabe o que é limite, não sabe o que é bounce. Acha que vai sair enviando e-mail à torta e à direita, vai acabar onde? Na caixa de spam, vai tomar um caixote, tá bom? Outra coisa que acontece, infelizmente,
A pessoa vê o Mautic, só que ela não pensou em nenhuma estratégia. Ela não sabe o que ela vai fazer o Mautic. Ela dispara e-mail sem ter um conteúdo. Então, a pessoa acha que vai instalar o Mautic, que vai enviar aquele newsletter cheio de propaganda, compra aqui, cheio de HTML, tá? Sem nenhum conteúdo, sem aquecer a base, sem preparar a base. Vou fazer uma landing page, vou fazer um expansão e espera resultado. Olha, foi-se o tempo em que spam dava resultado. Hoje em dia, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter o que eu chamo de aquecimento da tua base, preparar a tua base para receber o conteúdo. Primeiro, você precisa entregar um conteúdo de qualidade, criar material, criar uma autoridade. Se você acha que o Mautic vai servir para só disparar e-mail, então você compra um serviço de e-mail marketing. Tá? O Mautic é muito mais do que e-mail marketing. O Mautic ele exige uma estratégia de inbound. O que é uma estratégia de inbound? É uma estratégia de entrega de conteúdo, uma recompensa para o usuário. E através dessas recompensas você vai criando o engajamento dele. Sem estratégia, o Mautic não funciona para nada. Tá? Você pode monitorar os usuários do teu site, fazer envios de e-mail, mas se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem uma estratégia de nutrição de leads, tá? E vou te dar um exemplo bem claro. Quando você compra, por exemplo, uma automação de marketing através da RD Station, a primeira coisa que eles vão te fazer é te botar em curso, é te botar para alguém fazer a tua estratégia. Então, por que você acha que um Mautic não vai demandar isso? Tá? Isso aí é um erro muito incomum nas empresas que falham. Elas não têm uma estratégia, elas só querem sair disparando e-mail por aí, e foi-se o tempo em que isso funcionava. Tá bom? Acha que vai resolver tudo com uma landing page. Eu pego aqui clientes que pegam um Mautic, sobem uma base, criam uma landing page, enviam um e-mail marketing, apontando para uma landing page, logo de cara, o primeiro envio, uma peça de propaganda. Não vai funcionar bacana, tá? Precisa ter uma estratégia, precisa ter alguma coisa para despertar o interesse no teu usuário. Propaganda por propaganda, você faz no Facebook, faz no AdWords, que daí já é para isso. Mas você chegar na caixa de e-mail do usuário sem nenhuma estratégia definida, é certo ou muito difícil você conseguir ter resultados positivos. Outro ponto é não ter o suporte adequado. Como eu falei para vocês aqui, a pessoa faz um curso comprei um curso na Udemy e daí instalei o Mautic num subdiretório. Olha, acredite nas pessoas que operam verdadeiramente na plataforma. Aqui no grupo do Mautic Brasil, tem diversas pessoas que você tem comprovação de que usam a ferramenta, que sabem o que estão fazendo. Em geral, essas pessoas têm um custo, tá? Não é um cursinho online sem atualização. Assim, instalar a ferramenta é uma coisa. Quando você começa a usar a ferramenta, se você fez uma instalação que não está certa, que tem problemas, ela vai te causar problema. Se você instalar em um subdiretório, se você não usar HTTPS, se você não saber que o formulário tem um cache. Então, tem uma série de pontos em que as pessoas falham, né, quando estão usando na internet. Principalmente, acredita em tudo que lê na internet, né? Olha, pessoal, tudo que você vê na internet, você tem que avaliar. Quem essa pessoa que está falando, ela tem autoridade, ela sabe do que está fazendo, ela usa um Mautic de verdade? Porque é muito simples fazer um tutorial ou um cursinho online básico dizendo como instala, mas se você nunca trabalhou com 30 mil leads, nunca trabalhou com 100 mil leads, nunca fez um envio de verdade. Então, como o Mautic é uma ferramenta muito nova, ela tem suas nuances, ela precisa ser compreendida, todo mundo numa curva de aprendizado, não tem nenhum papa, né, do Mautic. Aliás, deve ter, né, são os criadores, mas o custo de ser tratado pelos papas é caro. É a mesma coisa no WordPress. Se vocês olharem, por exemplo, no site, se eu não me engano, da Abril, né, a Veja é hospedado pelo WordPress VIP. A Veja paga a equipe do WordPress para hospedar o site deles. Eu posso contratar um webmaster que vai cuidar para mim? Pode, mas essa pessoa sabe o que está fazendo? Tá? Não acredite em tudo que você lê na internet. Tem muita coisa que não funciona. Tá? Você vai seguir muitos tutoriais que chega no final e não funciona. Por quê? Porque o Mautic muda de versão, porque o Mautic mudou alguma coisa. Então você tem que ter o suporte de alguém que esteja acompanhando continuamente o Mautic. Tá? O Mautic é uma ferramenta em mutação, uma ferramenta que está desenvolvendo muito rápido. Então, antes de você acreditar em tudo que você lê na internet, confere se essa pessoa tem autoridade para estar falando, tá?
Aqui eu digitei errado, mas não tem uma pessoa ao lado que realmente esteja, que entenda o que está fazendo, tá? As pessoas tendem a simplificar e achar que tudo é muito simples. Tá? É muito simples você fazer e não ter resultado. Então, na verdade, você acabou fazendo mal feito e não teve resultado. Então, o ideal é que você tenha um suporte. E aí chegamos num ponto. A pessoa acha caro um ambiente profissional. Tá? Ela está achando que vai rodar uma Mautic numa conta de R$ 20. Tá? E vai botar numa hospedagem compartilhada. A princípio, às vezes, até consegue instalar, mas não vai conseguir fazer funcionar. Vai ter uma série de problemas, e principalmente esses problemas podem ser descobertos no momento de uma campanha, no momento mais avançado. Tá? Então, o que acontece? Ele confunde uma prestação de serviço, que uma coisa é te dar consultoria no Mautic, uma coisa é te ensinar um Mautic a usar, e outra coisa é a infraestrutura em que vai rodar o Mautic. Eu chego em casos de pessoas que me pedem, me ajuda a resolver um problema do meu Mautic que está em tal provedor. Olha, eu passo anos e me dedico, minha equipe, não efetivamente só trabalhando com Mautic, mas, por exemplo, na Hotnet tem toda uma estrutura de envio de e-mail, tem todo um sistema de balanceamento, um cluster de SMTP. São anos aprendendo a lidar com e-mail, são anos aprendendo a lidar com ferramentas open source. Então, uma coisa é um serviço de automação de marketing. A infraestrutura faz parte do serviço, mas a infraestrutura não inclui a automação. A automação envolve uma série de procedimentos. A infraestrutura, você comprar um host, um cloud dedicado e rodar ele, não quer dizer que você vai ter sucesso executando e funcionando e rodando com um Mautic, tá bom? Então, às vezes a pessoa acha muito caro um ambiente profissional. Então, ela quer o quê? Quer pagar o mínimo possível. Então, eu digo para você, se você quer pagar o mínimo possível e não quer instalar nada, não quer, vai no Mautic.com e faça a sua versão simplificada lá. Eles têm uma série de número de leads, aprende a usar a ferramenta e vê se ela vai te atender. É lógico que o pacote inicial gratuito do Mautic pode não atender com todos os seus aspectos. Você não vai conseguir botar o seu domínio, você não vai conseguir instalar todos os plugins que estão disponíveis na internet. Mas se você não quer pagar nada, o melhor é você ir direto lá no Mautic.com e fazer uma conta gratuita e conhecer a ferramenta. Vai ser mais barato do que você tentar instalar em um ambiente que não está preparado. Se o teu host ele não dá suporte ao mouse, ele não conhece a ferramenta, a chance de você ter uma ferramenta que não funciona é muito grande. As pessoas tentam comparar com o WordPress. O WordPress já tem 15 anos, tá? O mouse que tem 2 para 3 anos. Então, não é o mesmo estágio. E são diferentes, tá? São ferramentas diferentes e que exigem informações diferentes e formações. Então, às vezes você quer economizar e acaba achando que a hospedagem é tudo igual. Não é, tá bom? Um serviço de hospedagem depende muito do que o provedor, da inteligência do servidor, de como que ele lida com os clientes, de como que ele lida com o ambiente. Então, hospedagem de site não é tudo igual. Tá? Tem algumas empresas que levam o serviço a sério, que cuidam bem dos serviços de e-mail, e tem um monte, principalmente as mais baratas, que negligenciam em todos os aspectos. Tá? Te entregam um ambiente sem HTTPS, os servidores vêm com um blacklist, você não tem informações, relatórios de e-mail que te permitam usar um serviço de automação. Então, hospedagem para Mautic não é tudo igual. Se o teu provedor não entende, não sabe os problemas, ele não vai conseguir te ajudar a resolver. Então, se você quer fazer de uma forma profissional, você vai ter que achar uma empresa que trabalhe de forma profissional e que entenda o que o Mautic está fazendo. Tá? Automação de marketing, tá? Acho que esse slide aqui veio errado. Ela tem o quê? Tem uma curva de aprendizado. Tá? Você não vai entrar no mar já e sair surfando logo de cara. Você vai precisar estudar. Se você não tiver tempo para fazer isso, é melhor você contratar alguém que faça isso para você. Porque apesar dos resultados você devem, né? E é isso que todo mundo busca, ter um resultado positivo, se você não estiver preparado, se você não estiver aquecido, você não vai ter o resultado que você espera, você vai falhar. Tá? Pessoal,
esses são os motivos principais, tá? E, basicamente, eles se resumem a falta de preparo, ou falta de desconhecimento, ou achar, principalmente, que está escolhendo um malte porque é de graça, tá? O código é aberto, mas a infraestrutura, o conhecimento, a forma de fazer tem um monte de nuance que você vai precisar aprender. E quando você buscar aprender, busque alguém que comprovadamente use o malte, tá? Não compra aquele cursinho barato que ensina em 3 passos, porque provavelmente isso não vai funcionar. Para você ter uma ideia, tá? Eu montando meu curso de automação de marketing, são 75 etapas em que eu identifiquei, em que eu acho que quem vai trabalhar com malte que deveria estudar. Então, eu estou preparando esse curso para lançar semana que vem, tá? Um curso completo que envolve ali desde o WordPress, eu estou mostrando aqui para vocês, todas as partes, conteúdo dinâmico, tudo que você precisa saber em relação ao envio de e-mail, denúncia de spam. Tem um monte de provedor, a maioria dos provedores não te avisa quem foi denunciado, tá? Quem está denunciando seus e-mails. Se você não tem isso, então você vai ficar aí no blacklist mais fácil. Tá? Então, aí vocês vão ver bastante conteúdo mesmo. Tá? Automação de marketing, para você ter resultado, envolve uma série de aprendizados, uma série de integrações, e o Mautic ele é uma peça dessa ferramenta. Então, se você não configurar bem essa peça, se você não entender como essa peça funciona, a chance do teu resultado ser baixo mas é muito grande, tá? Mesmo eu, tá, que trabalho já com muito tempo com internet, quando eu comecei a fazer, eu caí em erros em que não tinha muita documentação, fui aprendendo aos poucos. Isso que eu tenho aqui, equipe de infraestrutura, tenho desenvolvedor, tenho programador. Se não fosse a equipe da Hostnet, eu nunca ia conseguir tirar um número de vantagens ou usar o Mautic de forma adequada como eu uso hoje. Eu só consigo ter resultado com o Mautic porque eu tenho uma equipe trabalhando comigo. E é isso que as empresas aqui do grupo, que se focaram em Mautic, estão oferecendo. Então, antes de vocês acharem que o provedor está muito caro, que é isso, você precisa ter em conta o seguinte: automação de marketing não é simplesmente um serviço adicional da hospedagem de sites. Tá? Instalar o Mautic não quer dizer que você vai conseguir tirar todo o proveito. Existe uma série de processos, uma série de... E sendo bem claro, se você vir aqui na RD Station, que é o principal player de automação, você vai ver que eles também te obrigam a fazer uma série de cursos para poder tirar proveito. Tá? Quando você vem aqui nos planos, tá? Você vai ver que eles te obrigam a fazer uma série de módulos, tá? Para poder usar a ferramenta e ter alguma estratégia. Tá? Um pacote de implementação mínimo de 1.290 para 5.000 contatos, 349 por mês. Uma ferramenta que é proprietária, tá? Que você não tem o controle, não tem liberdade para migrar, para trocar de provedor. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe uma curva de aprendizado, existe um pacote de implementação, tá? Que ele cria relacionamento por e-mail, geração da jornada de compra, são todos pacotes de implementação que a mesma coisa tem que ser feito para o Mautic. A grande vantagem é que com o Mautic você vai encontrar materiais mais diversificados, você vai ter liberdade para poder ir e vir para onde você quer, e em breve, conforme a comunidade for crescendo, vai ter vários especialistas prontos para trabalhar nisso. Então, se você quiser investir em automação de marketing, invista no seu conhecimento, aprenda a fazer, implemente ele com alguém que possa te dar segurança de que você não está entrando numa areia movediça, num mar, sem suporte, sem saber a quem recorrer. Certo, pessoal? Eu queria compartilhar isso porque eu tenho visto aqui no grupo, recentemente, muita gente com dúvidas, muita gente com problema, e até a gente que quer ajudar, às vezes se depara com usuários que estão tendo uma expectativa fora da realidade, tá bom? Então, o Mautic é uma ferramenta muito bacana, é uma das ferramentas mais fantásticas que eu conheci recentemente, mas ele exige que vocês... que você se prepare para fazer esse serviço. E muitas vezes, por as pessoas acharem que a prancha está ali, é só pegar e surfar,
elas acabam não usando bem a ferramenta, não tem resultado e depois acha que a ferramenta não é boa o suficiente. Olha, a ferramenta é excelente, esse grupo aqui não para de crescer, o Mautic não para de despertar interesse, mas você precisa o quê? Passar pela curva de aprendizado. Não tem como fugir disso. Você não vai conseguir descer uma onda sem conhecimento técnico. Era isso, pessoal. Agora eu vou dar uma lida aqui no chat. Se alguém tiver uma dúvida, eu vou responder para vocês, tá bom? Deixa eu entrar aqui. Vou agradecer também o pessoal que está online. Deixa eu ler todos os comentários aqui. Rodrigo, Alex, Amilcar, Michel Azevedo. Vai disponibilizar os slides depois? Olha, os slides são bem simples, mas eu posso disponibilizar também, não tem problema. Depois eu passo para você, tá bom? Alan Mendonça, Felipe Cardoso, Felipe roda aqui o Mautic na Rochinet, o Amilcar também roda na Rochinet, Michel roda aqui na Rochinet, tá? Edmilson, eu consigo instalar num plano Start? Edmilson, o plano Start, ele é um plano de hospedagem compartilhada, tá? Todo mundo que é sério não indica o Mautic a rodar numa hospedagem compartilhada, tá? Você precisa num ambiente, num cloud, no nosso caso é um private, em que você consegue instalar um Mautic dentro dele, tá? Acho que o Amilcar já até respondeu, tá? Como eu acho um profissional de Mautic? Vamos lá, aqui na Rochinet, nós trabalhamos com isso, tá? Vou dar um exemplo. E aqui no grupo tem vários profissionais de automação de marketing, mas aqui na Rochinet você pode conseguir uma automação em que a gente faz todo o processo, desde construir o funil de venda para você, tá? Até, ou mesmo te auxiliar para você mesmo fazendo, vindo aqui no site da Rochinet.com.br, tá? Em marketing, automação de marketing, você consegue fazer aqui um orçamento por cima, tem o valor de uma consultoria, aqui a gente já inclui também um pacote que a gente faz para vocês os funis, tá? Os limites de envio de e-mail, então você consegue ver por aqui, tá? E aqui no grupo tem várias pessoas feras também, tá, Paula? Como você encontra um profissional de Mautic, é um mercado que está crescendo, tá? Eu estou aqui para ajudar também, tá bom? Mas tem várias outras pessoas com bastante conhecimento que podem te ajudar. A Milka dizendo que era isso que ele já viu. Acho que o pessoal não está com muita dúvida mais, pelo menos não estou conseguindo ver aqui. A minha ideia era compartilhar com você, até para, se você que já trabalha com Mautic, lidar com o cliente, cara, você saber os argumentos que você vai dar para explicar. Por que não dá para fazer o Mautic por R$30 por mês, tá? Porque é inviável, né? A ferramenta ela tem um consumo de banco de dados, é uma ferramenta que exige um conhecimento, e esse conhecimento, esse serviço de automação, ele é um serviço com valor agregado maior, ele é um serviço que demanda uma estrutura, demanda um conhecimento, e que você vai precisar desse conhecimento para poder tirar o resultado deles. Beleza? Eu agradeço a atenção de vocês. Um bom final de semana para todos. Curtam com a família e vamos nessa. Um grande abraço, sucesso a todos vocês. Tchau, tchau.